Vamos lá. Vamos voltar para o nosso segundo bloco aqui, falando de uso capião coletivo, correto? Então vamos lá. Eu gostaria que vocês anotassem algumas peculiaridades do procedimento da uso capião especial urbana coletiva. Algumas peculiaridades, na verdade, quanto ao procedimento, que vão incidir diretamente na sentença. Então coloquem aí, peculiaridades da uso capião especial urbana coletiva. Tá bom? E aí eu vou ditar para vocês. Anotem o seguinte. Na sentença, qual sentença é essa? De uso capião especial urbana coletiva. Na sentença, o juiz arbitrará igual fração ideal, de terreno para cada possuidor. Independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Então, independentemente do terreno que cada um ocupe, o juiz irá fixar fração ideal igual para cada um dos possuidores. Salvo hipótese, de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações diferentes. Salvo hipótese, de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações diferentes. Isso a gente encontra no artigo 10, parágrafo 3º. Artigo 10, parágrafo 3º. Tá bom? Segunda peculiaridade que eu gostaria de fechar no tema, para vocês anotarem, é a seguinte. A uso capião especial urbana poderá ser invocada como matéria de defesa. A uso capião especial urbana poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para o registro no cartório de imóveis. Artigo 13, tá? Valendo a sentença que a reconhecer como título de registro, para registro no cartório de imóveis. A problemática é enorme aqui, tá? Imagina, em forma de defesa, se você prejudicar terceiros que não fazem parte, aí você vai fazer como? A pessoa entrou com uma ação possessória, você ingressa, por outro lado, com uso capião especial, ou ele entra com uma ação de missão na posse, você entra com uma uso capião especial urbana, acho complicado, mas não interessa, para fins de prova, isso é o que basta para vocês. Tá? Bem, agora voltando aqui para o quadro, a gente tem a última modalidade aqui, ó. Vamos jogar lá? Isso. Tô aqui, eu tô lá. Tô aqui. Vamos aqui. Conseguimos colocar? Uso capião do artigo 1240A. 1240A do Código Civil. O que nós temos no 1240A do Código Civil? Nós temos a seguinte redação. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano. Então, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. Adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Bom, essa lei 12.424, de 6 de junho de 2011, eu diria que é uma lei recente, porque só a partir da vigência da lei e a partir do momento em que houve a inclusão do 1240A, nós poderemos contar esses 2 anos de uso capião, essa modalidade específica. Então, recente, porque, imaginem, entrou em junho de 2011, 2012, 2013, meio de 2013. Nós não tivemos tanto tempo assim
para você ter o ingresso de uma ação, sentença, acórdons, jurisprudência, assim por diante, porque é uma lei relativamente recente, pelo menos quanto à possibilidade de efeitos. Na visão da professora Regina Beatriz, ela acaba promovendo a sanção civil de descumprimento dos deveres do casamento e da própria união estável. E ela, apesar de ter sido boa quanto à sua ideia, ela traz algumas problemáticas. A gente vai falar rapidamente dessas problemáticas, só para vocês terem uma noção um pouquinho maior do que vocês poderiam enfrentar na prova. Eu digo isso porque, assim, observando os requisitos, a gente tem que analisar até 250 metros, o prazo de 2 anos, a qualidade da posse, observando cuja propriedade divida com ex-cônjuge, ex-companheiro, que abandonar o lar, legal. O que é abandonar o lar? É sair de casa? Porque isso é complicado. Imaginem, a pessoa saiu de casa, não porque ela abandonou o lar, ela saiu de casa para trabalhar. Muito comum, a pessoa vai trabalhar no Japão, vai trabalhar em outro estado. E aí, ela abandonou? Não sei. Acho que não, né? Acho que não. Mas e para quem vê de fora? Talvez fique essa sensação de abandonou. E ela, depois de 3 anos, volta, 4 anos, volta para casa. Não, voltei para casa, não, para minha casa, né? Não, como sua? Nossa, não, minha casa. Como sua, meu bem? Não, meu bem não, o bem é só meu, querido, só meu bem. Como assim? Passou 2 anos, eu entrei com a ação de uso capião, não sabia onde você estava. Não, como não sabia? Sabia sim, eu estava trabalhando em tal lugar. Não, eu não sabia. Não, estou dizendo que sim. Bom, no processo isso não consta. Você foi citado por edital, a ação foi julgada procedente, então isso que você está vendo é tudo meu. Tudo meu. Mas eu não abandonei. Mas eu já aprendi que tem gente que vive de prova, viu, querido? O juiz é um deles. Complicado, né? Houve abandono? Óbvio que não. Evidente que não. Mas, às vezes, isso se mostra como tivesse sido um abandono. E evidentemente não foi. Evidentemente não foi. Tá certo? O que mais eu tenho a acrescentar? O que mais eu tenho a acrescentar aqui? Mais um ponto. Discute-se também culpa, porque imagina que a pessoa era agredida. Exemplo rápido também. Vamos pensar na possível agressão sofrida pelo sexo dominante, ou melhor, pelo sexo frágil, em decorrência de lesões, agressões do sexo dominante. Ou seja, o homem sendo agredido em casa. O homem é o sexo frágil, agredido, muito agredido, ele sai de casa. Aí dá 2 anos ingressa aquela mulher malvada, ingressa com a ação de uso capião. Para quem veio de fora, fala, mas tá fora faz 2 anos. Mas eu saí porque eu era agredido, eu apanhava. Manutenção da integridade física. Olha a discussão que vai ser dada no processo para fins de observância ou não de culpa naquela saída de dentro da casa. Tá certo? Também é um ponto complicado. Ok? Então a prova do motivo do abandono, ela é importantíssima para fins da análise do caso concreto do 1240A. Tá bom? Legal. Como é que fica o dispositivo? Acompanhe comigo, por gentileza. Aí. Olha como é que fica o nosso dispositivo da nossa ação de uso capião. Anteexposto e tudo mais que consta dos autos, ou anteexposto também, posso tirar e pode. Julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 4871 do Código de Processo Civil, com resolução de mérito para declarar o domínio do imóvel situado, a gente vai indicar, ou devidamente descrito na inicial, aí vocês têm que ver o problema traz para a gente, nesta capital e comarca, melhor descrito no laudo pericial de folhas tal. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, súmula 14 do STJ. Transitado e julgado, espeça-se mandado para o cartório de registro de imóveis, para o cartório de registro de imóveis competente, tá certo? Dispositivozinho aí, simples pra gente, nada de incrível, nada de fantástico, mas que resolve o nosso problema. Tá bom? Aí eu tenho aqui dois probleminhas pra gente tratar no próximo bloco e vamos falar um pouco da ação de embargos de terceiro.
Ação de embargos de terceiro, que é a ação cabível para aquele que não é parte para fazer cessar constrição judicial que recaia sobre bem que lhe pertence ou que possui, gerando aqui a formação de um novo processo. Então, galera, vamos lá. O que é importante, o que é fundamental para ingressar com a ação de embargos de terceiro? A observância, de cara, que é alguém alheio ao processo, é alguém estranho à relação jurídica processual, que vê, que observa, que sente uma constrição ou ameaça de constrição em um bem que lhe pertence, proprietário, ou de um bem que ele possui, possuidor. Bom, Alberto, de cara, então, a gente tem que saber que o embargos de terceiro é uma ação promovida por um terceiro que não faz parte da relação jurídica processual. Terceiro, que é proprietário ou possuidor de um bem que sofreu uma restrição judicial. Perfeito. Este é o modelo de embargos de terceiro, idealizado pela lei, reforçado com alguns ajustes, agora no modelo do novo Código de Processo Civil, que a gente vai falar desses ajustes, tá? Qual é o objetivo? De novo no quadro, o objetivo aqui é desconstituir, é evitar a constrição judicial, artigo 674 do CPC. Quais são os requisitos específicos? Quais são os requisitos específicos de admissibilidade da ação de embargos de terceiro? O primeiro deles, a existência de um ato de apreensão judicial. Volta aqui, isso. A ideia de ato de apreensão judicial, como vocês têm aí no material, acho que dá para jogar aqui nela. Você falou para mim, dá para jogar aqui. O pessoal acompanha, se não joga lá, acho que para a tela fica até melhor, né? Joga no slide, isso, acho que fica mais legal. O pessoal fica mais confortável. A existência de um ato consumado ou ameaçado. Eu coloquei alguns exemplos, né? Apreensão, a penhora, sequestro, arresto, depósito, arrecadação, providências que ocorrem no curso da demanda e que de alguma forma embaraçam o exercício da propriedade ou da posse. E aí nós temos a condição, segundo requisito específico, de terceiro. Terceiro ao processo que alegue posse ou propriedade, conforme as hipóteses do 674. O artigo 674, pode até 674. Olha que legal. Tem a seguinte redação. Quem não sendo parte no processo, avá, sofrer constrição... O avá não está. Quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo 2º. E aqui a gente teve uma compilação do antigo 1046 e o 1047. Vou falar com mais calma, mas já aproveito para ler. Configura-se terceiro para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843, vou falar deles, aquela defesa das penhoras de bens indivisíveis. O adquirente de bens cuja constrição decorre de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial dos seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Essa informação também é importante. E o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Certo? Então tá bom. Vamos voltar lá, por favor, para falar um pouquinho de uma súmula que vale destaque.
a súmula 84 do STJ. Súmula 84 do STJ, que estabelece que é admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Tá bom? Desprovido de registro autoriza os embargos de terceiro. O que mais eu tenho de requisitos específicos? Eu tenho em arremate a demonstração de apreensão indevida. Ou seja, o terceiro não pode ser o responsável pelo pagamento da dívida. Demonstração, então, de apreensão indevida. Voltando aqui, preenchidos estes requisitos, e agora eu aproveito para tirar, só para não confundir. Preenchidos esses requisitos, haverá aí a possibilidade, a admissibilidade da ação autônoma, formação de novo processo de embargos de terceiro. E aqui o que eu falei para vocês, a leitura que eu já tinha feito, mas que deixei no material de vocês, olha que fofura, do artigo 674, tá bom? Já com a ressalvazinha do artigo 843, no tocante à penhora de bem indivisível. Na hipótese de bem indivisível, caberia embargos do devedor. Tá bom? Embargos do devedor pelo cônjuge na defesa da penhora de bem indivisível. Tá? Uma questão que merece destaque, eu já tinha feito na leitura, mas deixei em negrito aqui, é de cujo incidente não fez parte. Alberto, por que tem esse destaque na lei? Eu falo, é muito simples. Meus caros, pode voltar aqui, Alan. A ideia do novo CPC, com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que a gente já falou, é que com o incidente acolhido, o sócio passa a ser devedor. Ele ingressa no polo passivo da demanda. Nessa condição, ele não tem embargos de terceiro na defesa de bens penhoráveis ou constritos. O que ele tem? Ele tem embargos do devedor. Por isso que os embargos de terceiro, na hipótese da desconsideração da personalidade jurídica, eles ficam mitigados àqueles que não fizeram parte do incidente, mas que são alcançados por bens que são objeto de constrição judicial. Perfeito? Então aqui faz sentido com o incidente lá na parte geral do nosso Código Civil, Código de Processo Civil. Tudo bem? Tranquilo? Acho que isso aqui dá uma boa elucidada. Então agora vamos falar um pouquinho da legitimidade ativa, algo que a gente já falou um pouquinho, mas que eu fiz questão de colocar de maneira pontuada aqui para a gente. Qualquer pessoa física ou jurídica que teve seu patrimônio atingido pela decisão judicial. A súmula 84 do STJ mata bem o problema, anotando embargos de terceiro em caso de penhora de bens de sócio, caso não tenha ocorrido prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se estende ao raciocínio para a empresa. Isso aqui é legal, gente. Para a empresa, quando a desconsideração é inversa, iniciada contra o sócio. Então, traz para mim aqui, Alan. Não sei se a gente chega aqui na nossa tela, mas olha que interessante. Eu tenho desconsideração da personalidade jurídica quando, desconsideração comum, quando a pessoa jurídica é a demandada e eu transponho, eu supero a personalidade jurídica alcançando os sócios, as pessoas físicas. E a desconsideração inversa ocorre quando a parte é o sócio de uma pessoa jurídica. Só que ele não tem lastro econômico nenhum em seu nome. E tudo é da empresa. O carro que ele usa, as viagens que ele faz, o apartamento, o cartão de crédito. É incrível, essa empresa é fantástica com ele. Ela é ótima. Esta blindagem de patrimônio autoriza, diante dessa burla constatada no processo, a desconsideração inversa.
Não tem problema algum. Incidente para desconsideração inversa. Alberto, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ou foi atingida uma outra empresa a qual ele era sócio, que não aquela do incidente. Perfeito. Não aconteceu? Aquela empresa, na desconsideração inversa, terá de promover a ação de embargos de terceiro. Tá bom? Ação de embargos de terceiro. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Ó. A figura do cônjuge é uma figura muito especial. Muitas das vezes, recebendo uma certa fungibilidade da jurisprudência, no tocante à interpretação de quando cabe embargos do devedor ou embargos de terceiro. Mas, para que a gente possa delimitar muito bem essa noção, indico para vocês que o cônjuge responde pelo pagamento das dívidas contraídas pelo outro, desde que tenha revertido em proveito do casal. Independe do regime de bens. Certo? E essa dupla defesa do cônjuge, que não figura no título judicial, no título executivo, judicial ou extrajudicial. E Alberto, por que isso? Meus caros, muito simples. Porque se ele ocupa no título executivo, extrajudicial ou judicial a condição de devedor, uma vez promovida a execução, ele será devedor. E, portanto, ele terá embargos do devedor. Então, a ideia é que ele não ocupe o título, porque se ele ocupar, embargos do devedor. E para a gente falar de terceiro, o cônjuge não ocupará o título executivo. Tá bom? Acontece essa situação aqui. Ele tem dupla defesa e assim atuará. Bens sujeitos à execução, para os bens sujeitos à execução, ou, se o objetivo é discutir a dívida, caberá ao cônjuge embargos à execução. Agora, bens não sujeitos à responsabilidade patrimonial da execução, seja por meação ou por bens próprios. O que ele terá? Embargos de terceiro. Tá bom? Acho que dessa forma a gente consegue delimitar, pelo menos na teoria, na academia, muito bem as duas posições. Mas lembrem, isso aqui, diante da fungibilidade da jurisprudência, merece a sua flexibilização para fins de recebimento de embargos do devedor, como embargos de terceiro e assim por diante. Mas acho que vale a pena você saber exatamente como seria a divisão, pois, se entender que é o caso de uma coisa ou outra, você faz os devidos ajustes na prova. Bom, há uma alegação de que não seria embargo do devedor, seria embargo do terceiro, ou ao contrário, você tem como se defender, tá? Coloquei aqui um slide defensivo para você na prova de algumas teorias. Qual o prazo de apresentação? Prazo de apresentação dos embargos de terceiro, artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença. Ok, processo de conhecimento, está trânsito em julgada a sentença. E no cumprimento da sentença, ou no processo de execução, opa, mas como assim cumprimento de sentença e processo de execução? Exatamente, cumprimento de sentença, título executivo judicial, processo de execução, título executivo extrajudicial, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular, ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Legal? E o parágrafo único, caso identifique a existência de terceiro, titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente, independente de provocação das partes. É um ato que o juiz faz de ofício, tá? Constatada a existência de terceiro, titular de interesse, seja porque ele identificou a condição de possuidor ou proprietário, embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. É evidente, meus caros, que aqui a condição mais
mais tranquila, digamos assim, ou mais plausível, seria para o possuidor. Mas, observado algum equívoco na desconsideração, não incluído um sócio esse que foi atingido por um bem, e ele é proprietário do bem, também caberia o juiz identificando tal situação, a intimação pessoal dele. Tá bom? Eu vou trazer aqui um julgado antigo, digo antigo porque ele cita o artigo 1048 do Código de 1973, mas que serve quanto à ideia, né? A ideia para a gente aqui vale. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção numa coisa só. Alan, traz para mim aqui, por favor. Obrigado. Que é a seguinte. Alberto, a ideia é a gente usar julgados velhos? Eu vou falar, não é. Vocês vão perceber que eu trago aqui alguns julgados novos. Título de exemplo, eu tenho um julgado aqui sobre consignação e pagamento, que é do dia 15 de junho de 2016 para a gente falar. Dá para fechar? Você consegue aí, Alan? Trazer? Não muito? Nessa aqui? Aí, ó. 15 de junho. Peraí. 15 de junho de 2016. Então é um julgado fresquinho. Mas é difícil, obrigado, viu? Mas é difícil a gente achar julgados sobre todos os temas de processo quando nós temos um código muito novo e que acabou por desconstituir muito da jurisprudência firmada perante o Código de 73. Por isso o cuidado, e aqui por isso eu estou trazendo uma decisão 2014 do STJ. Mas entendam, o raciocínio vale. Quer ver? Vamos dar uma olhada. A jurisprudência da STJ flexibiliza o rigor do 1048 e admite como termo inicial dos embargos a data da efetiva turbação ou esbulho. Opa, então não é mais aquela coisa de até o trânsito em julgado, 5 dias da carta. Não. Há uma flexibilização do STJ, observando como termo inicial a efetiva turbação, esbulho. Mas exige, para tanto, que o terceiro embargante, então o terceiro, não tenha tido ciência da execução. Então, diante do desconhecimento total, no agravo regimental, no agravo do recurso especial, 31, 21, 24, Minas Gerais, da segunda turma, o ministro Herman Benjamin acaba por flexibilizar o 1048, que, guardadas as suas proporções, tem redação muito próxima ao artigo 675 do novo CPC. Então, acho que essa flexibilização vale muito para a gente, para fins de estudo e defesa de uma possível tempestividade dos embargos de terceiro. Tá bom? Bem, o que mais nós temos? Legitimidade passiva. A parte beneficiária da decisão judicial atacada. A indicação do devedor. A regra é que a parte que se beneficia da decisão, ou seja, traduzo para exequente, figurará no polo passivo dos embargos de terceiro. Agora, se o bem foi nomeado a penhora pelo devedor, pelo executado, haverá litisconsórcio passivo necessário entre autor e réu da primeira demanda, disposto no artigo 677, parágrafo 4º do novo Código. Tá bom? Legal? E aí o nosso problema ficaria para cá. Se procedente os embargos, quem pagará a sucumbência? Opa! Quem pagará? Então, peraí. Então, quer dizer que o réu, devedor, executado, indicou um bem. E aí os dois figuram, exequente e executado. Se procedente os embargos, quem pagará a sucumbência? O executado na ação, na primeira demanda. Por quê?
Porque ele deu causa aos embargos. Deu causa. Com base no princípio da causalidade, ele foi o responsável pela existência da demanda. Tá bom? Então, se procedente os embargos, nessa situação, né? Quem figura como regra é o exequente, é o beneficiário da constrição judicial. Não, mas quem indicou foi o executado. Opa, então os dois figuram em litisconsórcio passivo, os dois figuram no polo passivo dos embargos terceiro. Ah, e agora? Foi julgado. Perfeito, a sucumbência fica para o meu executado, que indicou o bem. Fácil? Tranquilo? Então vocês vão acolher os embargos, mas na hora da sucumbência vão atribuir em razão da causalidade apenas ao executado. Tá bom? Porque ele indicou bem e, portanto, deu origem aos embargos de terceiro, deu causa aos embargos de terceiro. Perfeito? Legal. Bem, vamos trabalhar rapidamente com o procedimento. Competência, ajuizamento por dependência. Juízo que corre o processo, essa é a regra. Se o processo está em grau de recurso, os embargos serão distribuídos por dependência para o juízo de primeiro grau que sentenciou o processo. E se a constrição for feita por carta precatória? Olha o que diz a lei no artigo 676, parágrafo único. O artigo 676, parágrafo único, estabelece que se a constrição ocorreu por carta precatória, o juízo competente será aquele de onde provém a ordem de apreensão. Nos atos, e essa é a redação, nos casos de ato de constrição realizada por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito, ou se já devolvida a carta, porque se já foi devolvida a carta, seria mesmo mais racional o juízo deprecante. Tá bom? Mas do contrário, como a constrição ocorreu no juízo deprecado, ele é o responsável pelo julgamento dos embargos de terceiro. Tá? Havendo pedido liminar, o juiz aprecia, sendo o caso de deferimento de plano, ele defere, do contrário, audiência preliminar. Encerrada a audiência preliminar, aprecia-se a liminar. Citação, por intermédio do advogado da parte, salvo se a parte já não estiver no processo, não estiver nos autos. Do contrário, a citação ocorre na pessoa do advogado da parte, observando que a resposta de 15 dias, resposta de 15 dias úteis, tudo prazo de dias úteis, após procedimento comum. Então, o meu demandado, embargado, nos embargos de terceiro, tem o prazo de 15 dias úteis para apresentação. Úteis para apresentação de defesa. Tá bom? Prazo de 15 dias úteis para apresentação de defesa. Legal? Vamos para o dispositivo. Olha aqui, ó. Como é que é o dispositivo de um embargo de terceiro? Ante o exposto, julgo procedente os embargos de terceiro, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do CPC, e determina o levantamento da penhora. Ah, em vez de determinar o levantamento, pode ser determina o cancelamento? Pode. Aqui vou só colocar para vocês, ó, cancelamento. Isso, cancelamento, pode. Da penhora, a vida sobre o imóvel de matrícula, do cartório de registro de imóvel da comarca, e vocês preenchem conforme os dados que forem dados na prova, né? Custas, despesas e honorários pelo embargado, os últimos fixados em R$ 1.000 na forma do artigo, 85. Novo CPC, os honorários advocatícios ficam no artigo 85. Desculpa, gente, tá? Vou até arrumar isso aqui. Isso. Aqui, ó. Artigo 85 do Código de Processo Civil. Tá? Vamos lá? Fechou?
Fechamos embargos? Vamos dar uma pincelada na ação de consignação e pagamento? Para esse bloquinho? Vamos lá? Vamos que a gente consegue matar isso daí. Ação de consignação e pagamento. Me permite falar um pouquinho mais rápido, já que a gente tem um material de suporte. Então, modalidade de extinção da obrigação com efeito liberatório para o devedor. Quais são as hipóteses que autorizam a ação declaratória? Porque a ação de consignação é uma ação declaratória. Declaro que ele nada mais deve. Recusa injustificada do credor em receber ou dar quitação, impossibilidade de pagamento por motivo alheio à vontade do devedor. E eu dei essa resumida nessas duas questões, porque aqui na hipótese 2 a gente teria algumas situações, né? Ou seja, impossibilidade de pagamento por motivo alheio à vontade do devedor tipo o quê? Tipo dúvida da titularidade. Ele não sabe titularidade. Ele não sabe se paga o tributo para o município A ou para o B. Ou, não, devedor não, né? Credor. Credor em local incerto. Se eu não sei onde eu encontro, como é que eu posso pagar? Tá bom? Certo? Quais os bens que podem ser consignados? Depósito judicial ou extrajudicial. Dinheiro, lógico que extrajudicial, dinheiro. O extrajudicial fica ligado ao dinheiro. Mas, ou outro bem qualquer. Móvel ou imóvel. Deixei aqui um exemplo de consignação de chaves de um bem imóvel. O devedor quer entregar ao credor, ao proprietário, e ele se recusa injustamente. Somente as obrigações de fazer ou não fazer não podem ser extintas por consignação. Não podem ser extintas por consignação. Até quando é possível requerer a consignação? Quando houver mora do credor, recusa no recebimento ou omissão, ou mesmo diante da mora do devedor. Olha que interessante. Mesmo diante da mora do devedor, a gente tem a possibilidade. Então, olha aqui, mora do devedor. O devedor está em mora, mas ele pode consignar, lógico, desde que observados os juros, correção, multa, cláusula penal, encargos e assim por diante, é sim passível de consignação o devedor em mora. Só não é cabível a ação de consignação, não cabe se para o credor não for útil mais a prestação ou se já existir uma ação em razão da mora. Então, traz para mim, Alan, deixa eu trabalhar um pouquinho com essa ideia. Então, não for útil ao credor. Quando não é útil ao credor? Não é útil na seguinte maneira. Imaginem que você contratou a entrega de uma série de cadeiras, aluguel de cadeiras para um congresso. O congresso tinha dia, o evento tinha dia para acontecer, as cadeiras não foram entregues. Não, eu quero consignar. Não, ele me entregou, ele me pagou, eu precisava entregar as cadeiras. Mas agora o evento já foi, não há necessidade. Não há objetivo. A cadeira, o panfletos, olha que bacana. Eu faço uma feira e eu quero panfletos, eu compro panfletos, bens móveis, panfletos, que devem ser entregues. Tá bom. A feira foi e os panfletos não foram entregues para mim. Não, então, eu quero consignar, ele está pronto, mas é inútil para mim. O objetivo, a finalidade já não será mais alcançado. Por quê? Porque ela transborda do momento em que eu precisava daquilo lá. E a segunda hipótese é se já existir uma ação se já existir uma ação em razão da mora. O credor já promoveu uma ação em razão da mora. Nessa situação, mostra-se totalmente descabida, em princípio, a ação de consignação. Quando já houve uma ação promovida pelo credor contra o devedor, em decorrência, inclusive, da mora. Tá bom? Bom, uma questão que é importante, pode surgir na nossa prova, é essa daqui. É possível, em ações de consignação, discutir a validade de cláusula contratual?
A ação de consignação não tem por finalidade declarar nulidade de cláusula contratual, mas nela pode haver o reconhecimento incidente, tanto de um abuso contratual, capaz de repercutir sobre o quantum de beatum. Aqui, a fonte, meu amigo Marcos Vinícius Gonçalves, no seu livro, na sua obra de processo civil. E aí eu trouxe, agora sim, falando daquele julgado, vou falar um pouquinho do julgado, aquele julgado de 15 de junho de 2016. Esse é um julgado velho, né? 15 de junho de 2016, da 38ª Câmara de Direito Privado, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Era uma ação de consignação em pagamento. Ele não discutia exatamente a abusividade, ou melhor, a validade de cláusulas contratuais, assim, de maneira tão forte, como talvez pareça aqui o exemplo, a doutrina do professor Marcos Vinícius Gonçalves, né, a obra dele, melhor dizendo. Mas tem contornos importantes quanto à teoria do adimplemento substancial, analisados no acórdão, numa ação de consignação. Acontece o seguinte, houve o adimplemento de 21 das 24 parcelas. O banco cancelou o acordo e informou o débito total superior a R$3.000 nos termos da cláusula contratual. Afirma o autor, apelado, que a referida cláusula é abusiva. Pugna pela autorização para o depósito das 3 parcelas faltantes e a declaração de quitação do débito. O contrato de renegociação da dívida com o nome do autor, com a descrição de 24 parcelas, no valor 317, que totalizam a quantia de R$ 7.614,48. Não consta a assinatura do autor na indigitada avença. Diz a cláusula 13 que, em caso de não cumprimento integral deste compromisso, a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor integral e as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor. Bom, afirma o banco que o autor pagou 21 parcelas, que é aproximadamente 6 mil e tanto, sendo que o débito total é 17 mil. Então, portanto, não vale mais aquele 7 que foi avançado. Ele tem uma diferença de pouco mais de 11 mil reais para pagar. Alega o banco que, quando a celebração do acordo, foi dado conhecimento ao autor de que o rompimento da avença perdesse o direito dos descontos concedidos. No entanto, o recorrente não comprovou a inequívoca ciência do autor a respeito. Em estado a especificar as provas, o banco afirmou não ter interesse. A doutrina e a jurisprudência têm admitido o reconhecimento do adimplemento substancial, com o fim de preservar o vínculo contratual. De acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, na 4ª turma, um julgadozinho aqui trazido. A insuficiência obrigacional poderá ser relativizada com vistas à preservação da relevância social do contrato de boa-fé, desde que a resolução do pacto não responda satisfatoriamente a esses princípios. Superar os exageros do formalismo, exacerbado na execução dos contratos em geral. Trecho trazido do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da 3ª turma do STJ. Diante disso, assimile que a teoria da adimplemento substancial há de ser observada conjuntamente com os princípios de boa-fé, função social do contrato, observado o enunciado 361 da 4ª jornada de direito civil, assim transcrito. Artigos 321, 322, 421, 422 e 475. O adimplemento substancial decorre de princípios gerais contratuais, de modo a ponderar a função social do contrato e o princípio de boa-fé, balizando a aplicação do artigo 475. Dessa forma, o julgado foi pela manutenção da sentença. Tá certo? Eu vou colocar o número do acórdão aqui, para quem tiver depois interesse dar uma olhadinha. Acho que vale a pena. Apelação 434 47 27 2013 8 26 0048. Tá bom?
Isso aqui é 30ª... Opa! 38ª Câmara do Privado. TJ São Paulo. E a data do julgamento, 15 de junho de 2016. Vou dar um minutinho aí para vocês anotarem esses números todos. Começamos com números bons, claros, a letra foi piorando, mas é 38ª Câmara de Direito Privado, TJ, data do julgamento, né? Não é data, julgamento. Certo? Maravilha? Então tá bom. Pode voltar aqui para mim, por favor. Então a gente para esse módulo por aqui e já começamos depois do intervalo, depois dessa paradinha do intervalo, para o último bloco da nossa aula de hoje. Tá bom? Obrigado, gente. Até daqui a pouquinho.